Olá pessoal, boa noite a todos e a todas, tudo bem? Como vão a todos? Como vão todas? Eu sou Miguel Brambila, prazer estar na companhia dessa turma especial aí, começando aqui a nossa live, bem tranquilamente, né, nesta quarta-feira, agora são 19 horas e 20 minutos, tá bom o som aí? Estão escutando, né? Já aconteceu de o som não estar entrando bem. Faz um legalzinho aí se o som estiver bom, por gentileza. Aqui antes de começar a gente vai fazer esse pequeno ajuste técnico aqui. Hoje nós vamos falar sobre tudo é lícito, mas nem tudo me convém, que é uma expressão muito interessante aí, não é? Do apóstolo Paulo, mas também de uma outra questão também, que é o Leon Denis, nosso filósofo espírita, que fala sobre consciência coletiva. E eu separei um texto aqui à tarde justamente sobre ele para fazer esse comentário. Então eu pergunto para vocês primeiramente se está tudo tranquilo aí com a voz, se está tudo beleza. A gente vai trocando essa ideia. Vamos fazer uma oração então? Pode ser? Né? Vamos fechar os nossos olhos num instante em que Jesus está conosco neste momento, nosso Pai Criador, nosso querido Deus, e que Ele nos auxilie também pelo esforço de Jesus, para que nós possamos juntos trocar uma ideia nesse momento sobre nosso sentimento, sobre os nossos desconfortos até emocionais, mas sempre do ponto de vista da fé cristã. Ajuda no Senhor, seja feita a tua vontade, que assim seja. Então, vamos lá. O Leon Denis, ele é um divulgador da doutrina espírita na Europa. Ele nasceu no 1º de janeiro de 1846, na França, e morreu em 12 de abril de 1927, aos 81 anos. Filósofo, pesquisador, e aqui eu vou ler, né, um trecho da biografia dele. Foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética, nas relações humanas. Luiz Fernando, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí, irmãozinho? Faz um legal aí pra mim, que daí... Então, boa noite, queridos. Veja, né, que a importância dele, nós vamos percebendo, já li alguns livros dele, é conhecido como sendo consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como um apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas aos 18 anos, travou contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Desempenhou um importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Foi ainda membro atuante da maçonaria. E aqui vai adiante, não é? A biografia de Leon Denis, mas uma coisa que me chamou a atenção, justamente por isso que eu escolhi o trecho do Leon Denis. Nós estamos neste momento colhendo coisas de nossas encarnações passadas, não é? Vivendo um momento pandêmico, vivendo um momento de extremo desconforto, tudo está sendo transformado, tudo está sendo obrigado a sair da zona de conforto, todas as coisas, não é? Nós estamos aqui muitas vezes querendo trabalhar os nossos sentimentos no sentido de termos uma velhice tranquila, sabemos, desde que nascemos, pela cultura
e pela obviedade das coisas que a morte do corpo é o inevitável, mas não sabendo como ela será e de que forma ela será, nós vamos ocupando o nosso tempo da melhor forma possível, o que é justo, e aliás um dever, mas não imaginávamos, pelo menos como lembrança, não é? Que passaríamos, boa noite Antônio, por este momento pandêmico. Talvez no plano espiritual sim, tivéssemos sido preparados para isso. Podemos comparar este momento do Brasil, uma coisa nova para nós, não como espíritos, mas como cidadãos brasileiros, quase que como bombardeio em Berlim, no ataque de contragolpe dos aliados para se libertarem do avanço do Reich sobre a Europa. Berlim de repente pegou fogo e muita gente não participou diretamente da guerra e até mesmo eram contra o governo alemão. Tanto que a Alemanha continuou a existir, não se acaba com o país, e os alemães também buscam, né, se resgatar nesse sentido kármico. Também Hitler bombardeou Paris por longo tempo antes disso, antes deste período, e ali muitas casas, o centro das cidades e outras questões tantas, não é? Que nós brasileiros aqui não vivemos. Mas vivemos outras coisas. Tivemos a Guerra do Paraguai, tivemos, né, a crise de 1929 que afetou tremendamente, né, tivemos aqui no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, coisas humanas. Tivemos o golpe militar, que levou muita gente a perder familiares, a sofrer, muitos ficaram calados, mas oprimidos. O que é que nos oprime hoje? Eu vou entrar no trecho tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, como disse o apóstolo Paulo, mas eu quis complementar com esta questão do Leon Denis, e eu vou mandar no grupo depois ali no Centro Espírita o PDF deste livro, que é O Mundo Invisível e a Guerra. E é de 1914, inclusive, não é? Como eu citei aqui na biografia dele, antes, ele aos 18 anos já começou a sua mensagem, e ele nasceu em 1846. Então, em 1914, entre outros, né, ele psicografou isso. Então, ali ele fala, já dei alguma pinçada sobre isso num outro momento, o espiritualismo e a guerra, cenas do espaço, visões reais de guerra e de epopeia, as lições da guerra, o mês de Joana d'Arc, isso aqui e outras partes, né, que ele... Tem uma mosquinha me incomodando aqui, né, já deu para perceber. Daqui a pouco eu engulo ela. Outras partes, né, da questão francesa. O que me chamou a atenção, que eu comecei a dar uma olhada nesse livro hoje, é que o Leon Denis, falando sobre isso, falou sobre a intervenção do plano espiritual na França, na nação francesa, ao qual ele estava naquele momento encarnado. Ou então, vamos só ler um pequeno trecho aqui. De 1914 em diante, passou a França muitas horas de cruel angústia e beirou muitos abismos. Após 50 meses de lutas, 50 meses, de esforços, de sacrifícios, ela saiu da provação, engrandecida, aureolada pela vitória, regenerada pelo sofrimento. Sem dúvida, esta vitória ela deve ao apoio dos seus aliados, ao heroísmo de seus soldados, à ciência e talento de seus chefes, mas deve principalmente aos poderosos socorros do mundo invisível, que nunca deixou de intervir em seu favor. Veja como isso é importante. Essa é uma das faces menos conhecidas desse imenso drama para o qual acreditamos necessário atrair a atenção de todos. Eu vou repetir, tá? Após 50 meses de lutas, de esforços, de sacrifícios, ela saiu da provação engrandecida, aureolada pela vitória, regenerada pelo sofrimento. Sem dúvida, esta vitória ela deve ao apoio dos seus aliados, ao heroísmo de seus soldados, à ciência e talento de seus chefes, mas deve principalmente aos poderosos socorros do mundo invisível,
que nunca deixou de intervir em seu favor. E essa é uma das faces menos conhecidas deste imenso drama para o qual acreditamos necessário atrair a atenção de todos. Graças a um excelente médium, cuja clarividência e sinceridade estavam para mim acima de toda suspeita, pude seguir durante mais de 3 anos a influência dos espíritos nos acontecimentos e notar-lhe os traços essenciais. Pela incorporação, meus amigos do espaço, e no número deles, um espírito eminente, me comunicavam, de tempos a tempos, suas apreciações sobre esta terrível guerra, considerada em seus 2 aspectos, visível e ocultos. Essa prática me inspiraram nas datas inclinadas certos números de artigos que se encontram reunidos no volume que é este livro, não é? Acrescentei outros inspirados pelas circunstanciais e que eu tinha publicado em diferentes revistas. Fala Leon Denis. O livro termina por uma série de páginas inéditas. O escopo principal destes escritos é orientar o pensamento francês, no caso, para um espiritualismo científico. Olha como isso é importante. E elevado para uma crença capaz de colocar nossa nação à altura dos grandes deveres e dos nobres empreendimentos que lhe competem. É mister que uma farta corrente idealista, um potente sopro moral varram as sombras, as duvidam, as incertezas que ainda pesam sobre tantas inteligências e consciências, para que um raio das verdades eternas ilumine os cérebros, aqueça os corações e leve consolo àqueles que penam e sofrem. A educação do povo deve ser completamente refundida, de modo que o todo se comunique a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas, e principalmente o conhecimento do fim real da vida, que é o progresso, a purificação da alma, o incremento de suas riquezas íntimas e ocultas. Cumpre, enfim, que estreita solidariedade une os vivos aos mortos e que as 2 humanidades, da terra e do espaço, colaborem na obra comum de renovação e do progresso. Ainda ele conclui aqui num pequeno parágrafo: demonstramos algures a ação dos poderes invisíveis na história. Mas nunca talvez essa ação se manifestou com mais esplendor do que queremos nos acontecimentos atuais em prol do direito e da justiça. Que no caso ele fala da França em 1914. Seria muito para lastimar que tão grave e grande lição se perdesse e que o homem permanecesse indiferente aos apelos e socorros do além. Devem estes, ao contrário, provocar em todos os estudos deste mundo invisível ao qual pertenceremos cedo ou tarde, visto ser a morte apenas uma passagem e infinitos os nossos destinos. O passado da França está cheio de brilhantes períodos e páginas gloriosas. Seu futuro, porém, se anuncia com maior esplendor, ainda se lhe iluminar a alma o sopro do espírito que anima os mundos. Se ele regular e dirigir as forças vivas, as forças ascendentes suscitadas pela guerra e que nela vibram, ela poderá realizar obras que excederão em poder e brilho a tudo quanto o seu gênio até hoje produziu. Então, este trecho de Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra, ao lê-lo eu pensei, obviamente, né, nós temos o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos raciocinar filosoficamente por aproximação para que nos console. O objetivo aqui não é avaliarmos com nenhum esplendor, nenhuma filigrana sequer de santidade ou de superioridade moral, os sofrimentos que nós estamos passando, os medos, as ansiedades, sendo espíritas ou não. O objetivo é clarearmos a nossa consciência pessoal de que nós estamos expiando um momento de nossas existências carnais, coletivamente, e especificamente no Brasil, não é? Boa noite, Lúcia. Neste caso, ao qual a questão econômica, a questão política, a questão estrutural tem nos colocado em destaque como grandes sofrimentos, né, como grandes provações,
mas jamais abandonados pelo plano espiritual, que atende às coletividades, às fronteiras, às nações. Isso tudo também está associado ao título da nossa exposição de hoje, que é Tudo me é permitido, tudo me é relativamente lícito, mas nem tudo me convém. Disse o apóstolo Paulo quando compreendeu a lei de causa e efeito. Então, meus irmãos, a paciência e a confiança em Deus está tão importante neste momento quanto o oxigênio que nós respiramos, e em alguns casos pode nos faltar nos pulmões pela falha deste órgão. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nada acontece sem que Deus permita. Nada acontece sem que nós estejamos sendo, de certa forma, protagonistas do nosso próprio destino. Né? Todos nós aqui, ou a maioria de nós, né, já conheceu a colônia, somos aqui de uma região bem perto da agricultura, uma cidade mediana, mas os nossos pais e avós ainda têm o hábito, né, de ter no quintal plantas. Então você planta figos, você colhe figos. Você planta bergamotas, você colhe bergamotas. Você planta... Né, é uma obviedade que nós estamos falando, mas nós esquecemos de pensar muitas vezes de que a semeadura que está feita no nosso destino já não está sob controle do nosso arado presente, só das nossas ações presentes. Então, se tivéssemos entrado na conversão cristã no momento em que o Cristo veio à Terra e nos deu esta mensagem, e no plano espiritual nós todos recebemos em abundância, mas aqui no plano físico ainda nós temos a obrigação de irradiá-la constantemente, dependente do nosso grau, né, de evolução e de maturidade, né, como um copo d'água, né? Você não precisa ser santificado para oferecer um copo d'água ao viajante sedento. Então, esta mensagem que descedenta o Espírito e que nos lembra a consciência coletiva, tão importante nesse momento e tão à tona, principalmente nesta questão pandêmica, é que nos mostra realmente que nós estamos, ao mesmo tempo que, como disse o Leon Denis, espiando, nos fortalecendo para que as coisas que nos cercam não nos tornem dependentes do desespero, da humilhação, de sofrimentos desnecessários. Né? Boa noite, Ivani. Nós temos que entender, dentro da filosofia espírita e desta preocupação que teve Leon Denis coletivamente falando, que a árvore da doutrina espírita foi transplantada. São Luís é o mentor espírita da França, o presidente espiritual da França, São Luís, o santo, para o Brasil, e a semente, através da presença de Chico Xavier e de outros tantos, reencarnação de Allan Kardec, de outros tantos filósofos da humanidade, Platão na Grécia, não é? São Francisco de Assis na Itália, e que transita esse espírito por tantas nações, né? O próprio João Evangelista, que escreveu este momento apocalíptico de mudança para o novo mundo, não para o final do mundo. Transportado então a raiz do Espiritismo para o Brasil, percebemos, como diz no próprio livro, por analogia, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas não é isso que eu quero me referir, porque esse também estava em voga. Eu estava lendo um outro, que é do Emmanuel, psicografado para Chico Xavier, que é A Caminho da Luz, quando ele fala sobre os exílios espirituais, a formação das nações, ele fala sobre os egípcios, ele fala sobre os hindus, ele fala sobre os israelitas, e fala que Jesus apareceu entre os hebreus, agrupamentos por semelhanças, por caracteres do exílio, né, justamente por serem os mais necessitados.
pela misericórdia, Jesus Cristo veio entre aqueles que ele achou mais necessário arar um terreno para que no futuro ele se tornasse fértil. Os hebreus, os judeus. E ali, porque havia, devido a muitos exílios, a formação ainda reincidente do orgulho, de estarmos no mundo primitivo, de provas e expiações, rebeldes, né, reclamantes, depressivos, porque o contrário do orgulho ferido é a depressão, quando você se sente impotente, porque se você tem fé, você aceita com humildade os acontecimentos, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e acredita realmente que vai passar. Não se torna insensível, é claro, nós estamos dentro, né, de uma batalha psicológica muito grande, de uma angústia muito grande, ao sabermos, por exemplo, hoje que você não pode cair no hospital porque não vai ter leito para você, que você não pode sair às ruas normalmente porque nós ainda estamos na campanha de vacinação em andamento no nosso país, ao contrário, por exemplo, na China, onde surgiu o vírus, já não morre gente desde o ano passado, nos Estados Unidos já está se revertendo a curva. Então vamos falar de Brasil, como o Leon Denis falou, da França. Estamos abandonados? Deus esqueceu do Brasil? Estamos sendo castigados? Não. Sócrates, eu já disse aqui muitas vezes, e levo isso para a minha vida quando me sinto, de certa forma, incompreendido por questões diversas, e quando você se sente aí nas relações que nós estamos na nuvem de evolução, gerando para o filtro da nossa evolução o desenvolvimento emocional, quando sua esposa lamentou essa condenação, dizia que não era justo que ele perdesse a vida por um julgamento comprado, por um julgamento totalmente elitizado, corrompido por juízes que o acusaram, né, de pregar a corrupção aos jovens. Que não era isso. Sócrates trabalhava contra a hipocrisia social e foi um antecipador, um pré-cristão, lembrando que Cristo condenou com profundidade o nosso farisaísmo. Digo nós porque ainda temos um monte de fariseus reencarnados em nós próprios, muitas vezes, né, olhando o cisco no olho do vizinho, quando temos uma trave no nosso próprio, muitas vezes esquecendo de fazer a nossa análise de consciência, lembrando que os atos exteriores não refletem muitas vezes a pureza do coração. Jesus, né, numa parábola conhecida, criticou os fariseus que se semelhavam, eram semelhantes a túmulos, né, brancos por fora, cheios de podridões por dentro. Não estaríamos neste mundo pandêmico se já estivéssemos além deste ponto. Não somos santos. Aqui, portanto, é preciso referenciar que também não somos, né, escória, não é essa a questão. Não precisamos também nos chicotear porque somos imperfeitos, que nós não temos jeito, que não vamos mudar. Não é essa a questão que propõe o Consolador prometido. Mas a responsabilização que o apóstolo Paulo nos traz diariamente. Primeiro, Cristo disse, perdoai infinitas vezes, né? Essa é uma das principais questões da boa convivência. 70 vezes 7 vezes é uma matemática que daria o infinito de uma vida, né? Se você multiplicasse isso, você não viveria tanto para perdoar cada pessoa e cada mágoa. Não é aquela pessoa, né? Então, quer dizer, ninguém vai sair contando, ó, já perdoei uma, você já está me devendo. Nós não estamos ainda neste ponto, mas é a única saída que nós temos é elevar a vibração espiritual para conseguirmos entrar num mundo melhor. Estamos magoados, ofendidos com as pessoas que não respeitam o silêncio, com as pessoas que não respeitam a saúde, com as pessoas que não respeitam a civilidade neste momento? Sim. Estamos magoados e ofendidos e gostaríamos até, de alguns casos, de um radicalismo maior, né, do olho por olho, dente por dente. Ninguém pode dizer que passa toda a sua encarnação, né, com uma serenidade absoluta, principalmente em momentos mais complexos, né, de vida. Sim, mas não convém que isso se faça, porque o olho dente por dente
e levou ao karma constante, onde havia um assassino, havia um assassinato para justificar o outro, e o outro, e o outro, e levou a humanidade às guerras, né? Essa primeira noção de lei que se teve nas chamadas leis draconianas, não é? Elas entraram na ordem de que se você tivesse sido prejudicado por alguém, por exemplo, alguém roubou uma ovelha, você tinha o direito de roubar o rebanho inteiro, porque a tua vingança iria na medida, né, do teu sentimento de vingança. Depois, então, né, se colocou Solon, né, em determinada época, colocou olho por olho, dente por dente. Então, ou seja, tinha que ter um equilíbrio na vingança, né? Não poderia simplesmente você arrasar aquela pessoa que te prejudicou. Se você perder um dente, você tinha o direito de arrancar um dente do outro. Numa briga, sei lá eu. Depois avançamos, né, para o que disse Jesus, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eis toda a lei e os profetas, antes disso os 10 mandamentos, não é? Que era também, né, complemento. Jesus disse que veio para cumprir a lei, porque Moisés era o seu enviado. Então, nessa categoria histórica que nós estamos falando, aqui nós chegamos a Paulo, que compreendeu tudo isso e percebeu que havia ainda, até certo ponto, uma liberdade kármica, porque ainda hoje se acredita, né, na impunidade. O assaltante de banco, que assalta com a sua quadrilha, né, ele acha que se ele não for pego, ele está no lucro. Um assassino em série, né, que se encontra aí no mundo, infelizmente, psicopatas. Ontem mesmo acompanhei no YouTube, no canal da Discovery, uma patrulha do exército colombiano fazendo a fiscalização do tráfico de pessoas, né, fugindo da Venezuela entre a Bolívia e a Colômbia, porque para o trabalho escravo e para outras questões, tráfico de órgãos. Então que mundo é esse, não é? Esse é o mundo apocalíptico, que Deus não quer mais. Por isso nos chicoteou através da pandemia, como diz Lacordaire, né, o espírito preguiçoso será chicoteado, empurrado para frente mesmo. Né, nós fomos travados por este momento, percebendo que o que nos leva a um ano depois de surgido no Brasil este vírus fatal, na matemática divina, é o vírus que nos tirou da zona de conforto e nos colocou diante da visão cotidiana da morte e da nossa fragilidade, né, para entendermos, então, buscarmos coisas mais profundas. Primeiro é que temer a morte ainda nos leva ao apego material. É evidentemente, né, que nós não devemos banalizar o fenômeno da vida achando que morrer é banal e que viver não tem valor. Mas sabermos que se estamos diante da oração diária, orai e vigiai, se oramos o Pai Nosso, onde Jesus disse com clareza, seja feita a vossa vontade, e estamos neste beco sem saída, entre aspas, justamente era para que nós tivéssemos uma medida de civilidade, de fazermos ao nosso semelhante o que dele nós gostaríamos de receber. Cada irmão espírita, ou não, cada cidadão criado por Deus, no seu grau de consciência, será responsável pelo tanto de risco que colocou o seu semelhante. Não somente a si mesmo, né? O Cazuza tinha uma música que eu já citei também, não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo. Não, quando você causa mal a si próprio, você é como uma célula cancerosa dentro do seu organismo, você prejudica o sistema todo. Você prejudica todo um projeto kármico, um projeto evolutivo, pessoas que estão ligadas a você. Você coloca todas as questões neste turbilhão de sentimentos por não se amar. Então é amar ao próximo como a si mesmo. Temer a morte significa termos um certo superficialismo de fé. Esperá-la como uma certeza significa ocupar o tempo, onde quer que nós estejamos projetados, da melhor forma possível. Aproveitando esses momentos de pandemia, nós temos aqui em casa feito muitas pesquisas
né, de filmes, e assistimos recentemente o Avatar. E é muito interessante a proposta do filme, não só pela questão planetária, né, mas a questão de que eles criaram corpos, né, para que eles pudessem se colocar na atmosfera do outro planeta. Quem era da Terra que estava no outro planeta precisava usar máscaras, mas aqueles corpos criados poderiam se comunicar com aqueles seres que ali viviam naquele planeta. E você entrava numa máquina, o teu espírito, eles falam mente, mas era o teu espírito, se acoplava com aquele corpo e o fazia funcionar. Que interessante isso, não é? Ou seja, se colocou a mente como móvel do espírito. Vocês devem ver o Avatar, eu acho que é um filme bem legal de se ver. Quem não viu, é de 2012, é do Steven Spielberg, se não me engano. Como a mente carregando o corpo. Inclusive até o principal ator, o personagem do filme, ele não tinha o movimento das pernas, porque tinha perdido na guerra, enfim. Nós também deixaremos o nosso avatar. Faremos esta saída do corpo, como fazemos todas as noites, para que no mundo espiritual, que é um dos universos paralelos que se diz hoje em dia, que a física quântica está detectando aquilo que os médiuns videntes já sabiam, aquilo que as humanidades antigas descobriam através dos médiums, que não é privilégio, ser médium não é um sentido que vai se desenvolvendo, aquilo que existe, por exemplo, nos filmes, né, o multiverso, né, por exemplo, vidas paralelas, né, não de personalidades desconfiguradas, mas São Francisco, por exemplo, teve um fenômeno de aparição dupla, né, que foi, tem um nome para isso, né, que agora não me recordo, mas ele estava no quintal e apareceu ao mesmo tempo num julgamento em outro lugar. Então, se Deus é onipresente, esse é um dom que, quando nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, numa dimensão avançadérrima, né, nas infinitas categorias, nós chegaremos lá. Não temos o que temer, então, ao entendermos a proteção divina, a não ser o mal que está dentro de nós mesmos. E ele, infelizmente, ainda existe em nós. Né? Então, questões de comportamento, questões possíveis de mal compreensão do próximo, questão, por exemplo, daquela água parada no fundo, né, da nossa consciência, que com este movimento do coronavírus, das questões de equilíbrio, né, por exemplo, a violência doméstica aumentou muito, a depressão e outras todas as questões. E tenho certeza que a fé não aumentou na mesma proporção, que as pessoas não buscam a Deus na mesma proporção, não ascendem o espírito para entender. E quando ascendem, muitas vezes buscam compreensões de milagres imediatos ou de uma fé misteriosa, e não colocamos isso na conta da nossa própria semeadura, que nós estamos inseridos no Brasil, no momento X, hoje, né, dia 3 de março de 2021, é o auge da pandemia, porque vai passar, viu? Esse momento de bandeira preta, agora falando matematicamente, logo ali em março, abril, vocês já vão ver que já vai passar. Mesmo com um atraso, que é providencial divino, como disse Leon Denis, não estamos abandonados pelo plano espiritual, que intervém quando necessário, que interviu em Roma. Jesus Cristo previu isso. Também, acompanhando canais da History Channel, acompanhei também ontem a história de Júlio César. Né? E uma série de questões o levaram ao cruzar o Rubicão, que é o rio que cruza a colônia para a cidade de Roma na época, né, do interior para a grande cidade, metrópole. Então, se ele não cruzasse o Rubicão, que se chama, né, nós chamamos Rubicão, é um riacho que tem, ele não completaria aí a revolução. Mas ele e seus soldados o seguiram e ele se declarou na República cônsul, depois cônsul permanente, né, e se autodeclarou rei. A mesma encarnação de César ele foi Alexandre o Grande, numa outra encarnação, isso já está consagrado, também um conquistador, oriundo já de outras estrelas. E voltou como Napoleão Bonaparte, já um pouco mais evangelizado no plano astral, já servindo um pouco mais à ordem de Cristo, sendo que tanto Júlio César quanto Napoleão Bonaparte, o mesmo espírito, já eram legisladores, já eram capazes, né,
de auxiliar a população com leis, mas, mais uma vez, pecando pela vaidade, né? pelo absolutismo. Então, isso está sob controle, sim, político, social, cristão, de Deus e seus prepostos, Jesus Cristo, no universo inteiro. Nós aqui estamos falando do plano Terra. Nós aqui estamos falando de um mundo de provas e expiações. Eu estou falando da minha madrugada, porque eu gosto muito de trabalhar ouvindo coisas na mesma vibe, vamos dizer assim, de analisar. Como diz no Evangelho, muitas moradas na casa do meu pai, está a cultura da humanidade avançando, com a permissão de Deus, num outro documentário, né, da Discovery também, né, a interferência dos extraterrestres e de outros seres de outros planos que também passam pela Terra. Aí se faz uma pergunta, os americanos, a NASA e outros tantos, né, que empresas particulares têm consciência disso, aparecem vídeos e tal. E aí eles dizem que uma possível estratégia dos governos, considerando a responsabilidade de alguns governantes, seja justamente não colocar isso como uma possível invasão marciana, né, como disse lá no passado, né, teve uma narrativa falsa de uma invasão marciana, muita gente até se matou. Mas que a pessoa acostumasse com a cultura, os heróis da Marvel, por exemplo, Guerra nas Estrelas, viagem, né, a outros planetas. Então hoje aí seria normal, né, mas cedo ou mais tarde teremos, disse isso, né, Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai, cosmos infinitos, mas ao mesmo tempo, uma contabilidade perfeita, os fios de cabelo de nossas cabeças também estão contados. E nós, cientes disso em muitas vidas, muitas vezes estamos menosprezando isso, por incapacidade, por imaturidade, inclusive na questão da justiça divina, estudamos isso no livro dos Espíritos, se calcula tanto mais a intenção e o grau de desenvolvimento de cada espírito do que a simples ação. O que quer dizer com isso? Que o peso kármico de um assassinato, de um guerreiro nas suas primeiras encarnações, que acha que aquilo é uma honra, inclusive o canibalismo de devorar o inimigo para atingir força, nas suas primeiras encarnações, tem diferenças de um civilizado que aperta um botão e extermina uma outra pessoa e ao mesmo tempo que toma requintes né, pantagruélicos de bebidas, né, de comidas e de tecnologia. A diferença nisso, né? Essa diferença, meus amigos, é o grau de evolução, a intenção. Então Deus também proporciona para que nós tenhamos, dentro desta mobilidade espiritual, várias oportunidades de misericórdia mesmo, né? De anistia espiritual. Quando Jesus diz vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça, ele dá uma dica. Olha, você foi liberto aqui de uma reação kármica. Graças à minha intervenção, né, ficou subentendido isso, que cobrou coerência daquele bando de hipócritas que estavam ali apedrejando uma mulher adúltera, sendo que o homem adúltero também ali não estava, e que todos, né, e Jesus, segundo a literatura, escreveu na areia as hipocrisias de cada um que estava ali querendo, né, fazer aí a sua justiça com as próprias mãos. Até hoje muitas coisas acontecem desta forma. Temos que, sim, fazer o nosso esforço. Particularmente, por exemplo, nós vamos entender que não teremos mais, depois de compreender a questão espírita, como justificar as situações que nos acontecem sem observarmos do ponto de vista espírita. É como você entrar numa sala sabendo que ela está iluminada e escolher ficar no escuro por opção, para poder errar, para poder não ter testemunhas, não é? Isso aumenta a gravidade das nossas responsabilidades. Fizemos isso em muitas vidas. Se temos habilidades, se temos condições,
mas se estamos cerceados aí por questões diversas, não é por acaso. Há uma justiça perfeita. Então, dentro daquilo que nos convém, não é? O certo é observarmos a proposta de Jesus, tudo interpretada por Paulo. Tudo me é permitido, tudo me é, na minha, lícito para mim, né? Porque a lei mesmo, né? Nós observamos, por exemplo, que a lei humana ela é facilmente manipulável de acordo com os interesses do poder. O Leon Denis falou que a França estava embriagada pela vaidade intelectual, pela ganância, e assim caíram outros impérios. Roma caiu por causa disso, e no Egito Antigo muitas vezes isso levou, né, a renovação das lideranças, até que os espíritos entenderam, né? Mais para trás, na Atlântida, na Lemúria, tudo isso, em visões de tempo, nós temos uma visão de tempo nossa, espiritual, primitiva, do colégio, que nós passamos lá pelo macaco e vamos chegando de uma maneira linear até hoje que nos consideramos civilizados. Mas, do ponto de vista espiritual, como nós explicamos, por exemplo, o ser como Jesus Cristo e outros tantos, um ponto fora da curva, um privilégio genético? Não, um ser que fez a sua evolução em outros momentos da história espiritual. Aqui, filosoficamente, nós já temos abordado isso, olhando para trás no tempo, para frente do tempo. Nós sabemos que Deus está fora do tempo, ou seja, Ele sempre criou, sempre criará. Então, nesse sentido, nós seremos um dia a sua imagem e semelhança, e como co-criadores que seremos um dia, vamos compreender que nós temos, não somente em Jesus, mas também em Jesus, que se diz o caminho, a verdade e a vida. Até hoje ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Ele tem uma responsabilidade. Não é? Ele é a balança da justiça espiritual neste momento. Ele não governa apenas a Terra, hoje já se sabe, ele governa uma parte aqui da região astral com uma responsabilidade, inclusive o planeta, ao qual, irmãozinhos, salvo-se que não tenhamos aí habeas corpus para continuarmos na Terra, lembremos, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a Terra. Isso está cifrado, quer dizer que, se conseguirmos, né, amainar o nosso coração, buscarmos misericórdia, não somente para o outro, mas também para a nossa própria capacidade de julgamento, e no arrependimento encontramos, não de forma ingênua, mas de forma proativa, o resgate através da caridade, não é? Não basta o arrependimento, é preciso agir na direção do bem e resgatarmos as dívidas kármicas, não no olho por olho, dente por dente, essa é a justiça divina, mas fazendo o bem, que anula o mal que fizemos, nos dá compreensão e nos evita muitas coisas ruins, e é por isso, por termos avançado um pouquinho, que nós não estamos desintegrados neste momento por uma explosão atômica. Nesta separação do joio e do trigo está previsto. Qualquer evangelho tem isso. Os lobos das ovelhas, a direita e a esquerda do Cristo. É um fenômeno de organização social cósmica, desculpe, ao qual quem não tiver a classificação de civilidade para ter a participação na reconstrução de um mundo de pessoas que respeitem a ecologia, que respeitem a alimentação, que sintam-se culpados ao botar comida fora, por exemplo, né? Pelo menos façam uma reciclagem, que sintam-se culpados em prejudicar o meio ambiente, em jogar papel na praia, pessoas que passem a entender que nós somos parte, como fala no filme Avatar, inclusive na floresta, lá onde havia a ganância humana, uma intervenção, interligados num único ecossistema, e que mesmo ainda não temos toda a pureza necessária, porque ainda vai levar um certo tempo esse processo de regeneração, mas nos candidatemos a este processo, não é? Você não se candidata a uma universidade que você não tem condições de pagar ou não tem condições intelectuais de compreender, não é? Nós não vamos aqui para Oxford, nós não vamos aqui para outras universidades, porque nós, não que esteja subestimando, mas a gente tem senso de realidade. Você não vai se candidata a uma função que não é capaz se você tem um mínimo de ética. Não basta, por exemplo, eu chegar agora aqui, não precisa nem ser seleção brasileira, posso chegar aqui no Juventude ou no Caxias e dizer, olha, eu quero jogar de centroavante do time aí, eu posso?
Eu não vou ter condições, não vou ter critérios, nem idade, e nem futebol para isso, nem para ser técnico. Então essa é a autocrítica. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, né? E ajuda-te, que o céu te ajudará, disse Jesus. Esse é um trabalho mesmo, não é simplesmente porque muitas vezes, né, nós repetimos e repetimos e repetimos esses conceitos, mas eu particularmente, para que eu aprofunde dentro do meu coração, porque eu aprendi que não é justo querer convencer o outro. Mas as pessoas, sabendo que nós estudamos, sabendo que você tem aí a memória dos conceitos, mas na prática é uma outra questão, pedem que você repita, mesmo a pessoa às vezes, mas isso, mas e aquilo, mas e aquilo. Aí você repete, você repete, você repete. Mas aquilo a pessoa não se sensibilizou de verdade, então ela iria buscar o mar de palestras que tem, de exposições, de compreensão, e com a ajuda do seu próprio anjo da guarda, as pessoas estariam então, né, nessa troca de informações, porque eu passo, eu aprendo, né? Uma brincadeira que eu fiz aqui em casa sobre a lei de causa e efeito, né? Minha esposa levou uns figos para as amigas aqui da nossa figueira e de uma outra pessoa ela recebeu uma figada pronta. Né? Olha como é interessante isso, né? De graça mesmo, né? Vamos congelar? Não, vamos, né, vamos distribuir, porque congelar nem sei se eu vou viver para isso. Aí levou lá os figos e uma outra pessoa que, né? Então o universo funciona assim. Ele nos devolve, né, a vibração que nós emitimos. Se nós somos generosos, ele nos devolve generosidade. Se nós somos mesquinhos, ele nos devolve mesquinharia. Se nós somos egoístas, e no mundo novo haverá essa classificação. Na Bíblia está também alguns caracteres, mas não todos, né? Algumas coisas são distorcidas e pré-julgadas, que nos manterá candidatos para este mundo novo, que é o mundo apocalíptico, porque apocalíptico quer dizer um mundo novo, não é o final dos tempos. Final dos tempos de caos, não é? Para concluir, e neste planeta ao qual Jesus levará esses embriões de seus tutelados espirituais, não é? Naquela época não tinha a palavra tutelado para ser traduzida do hebraico para o português, então era que nenhuma ovelha se perderia do meu rebanho, deu uma visão de um pastor. Não, pode se ver como um irmão mais velho, um professor, não é? Um protegido, um protetor, né? Os tutelados mesmo, porque ele respeita, e como foi respeitado no seu livre-arbítrio, querido Jesus, o livre-arbítrio de todos nós. Né? E ele tem a misericórdia muito mais desenvolvida, porque ele enfrentou o Império Romano, nós não conseguimos enfrentar nada. Né? Nós, em qualquer momento, já estamos desesperados, já queremos, né, fugir, ou se deitar em depressão, e ali permanecemos covardemente abandonados a nós mesmos, de qualquer tipo de oração, de qualquer tipo de boa vontade, de qualquer tipo de inspiração, porque nos tornamos impermeáveis aos conselhos, né, e mimados, né, quando não queremos aceitar a vontade de Deus. Né? Está o livro evangélico na tua frente, seja ele qual for, está a palavra, a oração, o teu anjo da guarda pode estar na tua frente. Existem espíritos que se ovam e dizem, se tornam voides no plano espiritual, que é maleável, porque não querem se reconhecer seres em evolução. E Deus permite. Né? Então, esses ovos, esses ovoides, isso o André Luiz fala, vou concluir em seguida, são semeados em outros lugares, em outros planetas. Então, nós seremos um planeta em regeneração para daqui a 10 mil anos, depois de várias e várias reencarnações, aqui permanecemos, se não fomos exilados novamente, vivemos no mundo feliz. Se quisermos aí, teremos a liberdade para transitar em outros planos, vamos conquistar isso através do amor, da caridade, da vibração, né, entrando em novas vibrações, de novas frequências. Né? Já se sabe que as frequências são infinitas hoje em dia. Tanto que nós estamos na rádio digital, né? São infinitas frequências com diferenças atômicas, né, de movimento de onda. Né? Como a criptografia, né, como a física quântica já descobriu nos computadores, por exemplo, que é tudo pulso eletromagnético, mas você vira a luz, você faz um texto, né, você cria uma senha de computador onde um ponto muda, tudo é compreensão das frequências infinitas ao qual nós estamos existindo e nós estamos vivendo. E quando, por exemplo, se eu tiver aqui com um copo d'água, né, na minha mão e resolver jogar no meu computador, evidentemente que ele vai explodir. É causa e efeito, tudo me é lícito, eu posso jogar, vou falar basicamente, posso jogar essa água no computador? Posso.
Me é permitido? É. Mas me convém? Não. Seria uma loucura. Por quê? Porque eu vou perder a minha máquina, porque eu não vou poder trabalhar, porque eu vou sofrer, porque eu vou ter... Hoje, aliás, nesse sentido, né, eu acho que a gata pegou o cabo desse celular que eu estou falando e eu fiquei 2 horas procurando o tal do cabo, porque ela pega os negocinhos. Eu encontrei ele no rastro dela lá. Então, veja bem que foi um sofrimento, porque sem o celular, e só esse cabo serve para esse celular, ou teria que ser comprar outro, e se eu não tivesse dinheiro, ou arrumar alguém emprestado, alguém que me emprestasse, ou resolver de alguma forma. Então, né, é a mesma coisa, se eu jogar água no meu computador, é loucura, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando nós escolhemos a monogamia, por exemplo, é lícito eu ser promíscuo? É lícito, desde que, né, que eu encontre pessoas que compactuem. Agora, me convém? Não. Né? Por quê? Porque você reprime ou canaliza na relação casamento as suas energias, e ali 2 seres que viram uma única carne, você pode pelo menos ser mais colaborativo, menos instintivo, menos egoísta. Agora, se eu quiser ficar no plano egoísta, eu posso ficar. Quando as forças sexuais me abandonarem, na velhice, por exemplo, se eu não construir uma família, não construir sentimentos, não construir laços amorosos, eu vou pagar o preço disso, então não me convém. É uma matemática isso, não é? As pessoas acham que é lícito também mentir, fazer por outros motivos. Mas mais cedo ou mais tarde, as energias se fecham, né? E aquilo que estava oculto vem à tona, né? Como uma pústula. Então nem tudo nos convém. Usando a inteligência, a gente aprende, né, que respeitar a lei de Deus e compreender o que nós podemos fazer para melhorar a nossa civilidade aqui neste plano, que é o que nós estamos. Não é? Para concluir, quando eu falei do filme Avatar, era justamente isso. Quando eles estavam colocados dentro do Avatar, inclusive, eles tinham que agir ali. Porque ali, quando você dorme, você está fora do seu corpo. Eu sonhei aí ontem que eu tinha perdido os documentos. Tinha perdido a carteira de motorista e os documentos do carro. Estava naquela angústia e naquele sofrimento e não achava. E é raro acontecer isso, mas em determinado momento do sonho eu percebi, não, mas eu estou dormindo. Se eu acordar, os documentos vão estar na minha carteira. E realmente, não é? Aí relaxei e acordei e ali estava. Então, é raro isso, mas acontece. Porque eu estava fora do corpo num fenômeno de consciência, né? E tem acontecido isso, e vai acontecer com todos, ou já aconteceu. Essas questões nos fazem entender que nós somos espíritos habitando um avatar, um corpo de carne que é criado por Deus e que deve ser respeitado, inclusive, não é? Temos a campanha em favor da vida, aliás, parabéns a José Luiz, contra o aborto, que está no nosso site, aonde o espírito já está ligado. No exato momento onde o óvulo e o espermatozoide se fundiram, já está ligado a um espírito. O espiritismo explica. O cordão de prata já se liga ali, já se formou um organismo, a primeira reprodução celular já tem um espírito ali. Então não é isso que a lei lá na Argentina é 3 meses, não é 12 semanas. Veja que difícil este momento para a nossa humanidade. Mas nós temos posição já sobre isso. Teremos também mais adiante, porque existem projeções literárias sobre o futuro da humanidade. O Rochester tem uma trilogia muito interessante sobre ele, que não é uma realidade plena, mas é muito interessante como cultura espírita. A gente pode observar, sim, não é, né? Que é uma trilogia: O Elixir da Longa Vida, Os Magos, A Ira Divina e A Morte do Planeta. Né? E depois Os Legisladores. São 5 livros. Né? É muito interessante. Né? Então, em determinado momento, ele fala, né, que o mal tomou conta do planeta e as igrejas foram fechadas e a morte de Deus foi decretada e a própria eutanásia, por exemplo, não é? Tipo assim, muita gente acha que vacinar os idosos hoje é um desperdício de vacina. Esse tipo de pensamento é o pensamento do mal, não é? E essas escolhas de Sofia que está se fazendo tristemente nos hospitais,
para que a gente sobreviva, não é? Coloca os médicos numa posição bastante complexa na questão do juramento de Hipócrates, ao qual eles têm que salvar a vida, e escolhem, né, no sentido de que o acaso move. No caso de duas pessoas da mesma condição, de idade, de comorbidade, etc., é o que chegou primeiro. Né? Ou seja, uma fração de segundo, um pé na porta, pode salvar. Isso é protocolo da Organização Mundial de Saúde. O que chegou primeiro, né? Se não houver condições de salvar a todos. Então é um momento de guerra, sim, contra este vírus, que é o movimento das nossas consciências em direção à civilidade, sim. Mas na matemática, como disse, se vocês procurarem no Evangelho, se leram já como bons espíritas, né, o Evangelho pelo menos uma vez, encontrarão ali num trecho de Lacordaire, que eu vou trazer, que os espíritos preguiçosos seriam chicoteados. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não vai adiantar. Eu posso terminar a live aqui e chorar. Posso terminar a live e me desesperar, como Chico Xavier fez no avião. Se ele fez, nós somos humanos. Né? E apareceu humano e disse, olha, quer morrer, morra com dignidade, tu é espírita. Tu tá me vendo aqui, tu sabe que a morte não existe. O Divaldo Franco, a mesma coisa, né? Teve que fazer lá uma psicografia com a Joana de Antes. Ele disse, mas eu estou 95% morto aqui de gripe na minha cama, etc. E ela disse, mas eu estou 100% morta. Vamos trabalhar. Pela urgência das coisas. Então, nós podemos ter humanidades, é óbvio, né? Seria, inclusive, cruel não termos humanidades. Agora, pela força de vontade, Allan Kardec disse, um pouquinho de força de vontade, Jesus disse o grão de mostarda, olha o lado positivo de tudo que move, porque tudo que se move na direção de Deus. Não é fanatismo isso, é compreensão, é fé raciocinada. Você pensa, você existe, você coloca o seu coração aonde está o seu tesouro. Se o teu tesouro é o carro que você quer deixar porque tem medo de morrer, mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Né? Inclusive o pessoal está divulgando aí que essa questão da vacina, tantas pessoas morreram após tomarem a vacina. Ora, é uma matemática, né? Vocês estão vacinando primeiro os idosos, é óbvio, né, que vai aumentar o número, e não é por causa da vacina, não tem estudo que a vacina matou as pessoas, mas sim, sabe-se muito bem que, por exemplo, aqueles que foram beneficiados pelos milagres de Jesus também morreram fisicamente. Se reencarnaram depois. Alguns deles nem viraram cristãos, uns passaram por gratidão a seguir Jesus. Até um gato tem gratidão. Minha gatinha, um dia que tirar ela daqui, vocês lembram que ela subiu outro dia na live aqui? Então sacolhei a ração, chamei ela lá para outra sala. Antes de comer, ela ficou rodando nas minhas pernas. Assim, eu disse, pode comer. Bom, é para você comer mesmo. Não, né? Então, até os animais, eu tenho uma cachorra no quintal, a mesma coisa. Ela come e depois ela vem, quer beijar minha mão, quer balançar, não é? Nós precisamos aprender com a natureza e precisamos entender, para concluir definitivamente, né, já que eu passei bastante do tempo, que o significado da vida, ele exige a nossa valorização dela. Não adianta esperar do outro, de filho, de mãe, de amigo, o cumprimento do dever. Muita gente que diz, faça isso, né? Muita gente que acha que tem o direito de cobrar o seu dever, não faz o seu próprio, né? E que vai se divertir com isso, ou que vai se locupletar disso, não entende que é cada um segundo as suas obras. Então, me convém também não fazer o bem. Aliás, é lícito, mas não me convém. Vou repetir. Mas eu não vou ter nada com isso. Né? Se eu achar que me convém não fazer o bem, tudo bem. Agora, eu querer ter lucros por não ter feito o bem, não basta não fazer o mal, nós seremos cobrados pelo bem que não fizemos. Então, aqui, com respeito a todos os irmãos que estão aqui, e que estão sempre aqui, né? Semana passada tivemos uma visita importante, teremos periodicamente aqui também esse espaço para que não fique, né? Até porque não tinha outros candidatos a fazer a exposição, eu aqui tenho tempo, possibilidade e vontade, e gosto, né? É uma oportunidade que eu tenho de me colocar à disposição de Deus, das poucas que em home office nós estamos tendo, não é? Mas no significado de que, além desse nosso querido grupo que está aqui, onde estamos um ou mais, Jesus já está entre nós. Vejamos que isso vai ficar gravado. Então, e vai ficar depositado no tempo.
Então você veja como isso é bom, porque isso vai repercutir na minha ficha kármica também. Não estou falando por interesse, estou falando por matemática. Então é conveniente, sim, que sejamos proativos no sentido de que, por justiça pessoal, no sentido de querer nos libertarmos dos erros que já cometemos em muitas vidas, por gratidão à saúde que recebemos, que nos protege, fora da caridade na salvação, que beneficie algum irmão que possa, daqui a 50 anos, que seja, encontrar a palavra, porque o trecho de Leon Denis, não pense que não está ligado a ele, 1914. Aqui nós estamos falando o nome dele, onde quer que ele esteja, o espírito, ele vai receber essa vibração. E as pessoas que leem o seu livro, as pessoas do Allan Kardec, e também o mal, né, evidentemente. Então o bem que fazemos é testemunha nossa onde quer que nós estejamos, seja ele qual for, né? A nossa humanidade precisa refletir mais em muitas coisas. Então, tudo eu posso. Agora, o que me convém precisa estar baseado em critérios inteligentes. Se eu quero ficar estacionário, se eu quero, por um tempo eu posso, mas depois alguma coisa vai me sacudir. No Acre, uma tempestade que levou as casas, não é? E as pessoas, nem foi coronavírus, né? Ou o coronavírus, mesmo que eu fique aqui plantado, né? As aranhas e etc., um dia muda. E eu terei que ou me deslocar para um outro planeta, pior ou melhor, de acordo com as minhas obras. Saber disso é um consolo, irmãos. O desconforto é relativo à nossa fé. Ele existe, né? Sabe-se que com isso a gente se move. Mas Jesus, que veio à Terra, levou uma cruz sobre os ombros, sem a necessidade absoluta, a não ser para nos liderar para um impulso de transformação. Nós, com qualquer espinho, somos igual aquele leão que reclama na pata do leão. Somos raças de víboras, como ele mesmo disse muitas vezes, né? Preguiçosos, indolentes. Aí a coisa dificulta para nós mesmos. Obrigado a todos. Vai passar. Eu gostaria de convidarmos a uma oração dedicada também a todos, né? Eu vou fechar os olhos, tá? Deus querido, Senhor Jesus, abençoa os nossos filhos onde quer que eles estejam neste momento. Porque nem sempre conseguimos transmitir esta fé aos nossos queridos filhos, filhas, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Muito pelo contrário, muitas vezes, devido aos resgates kármicos, como diz no próprio Evangelho, haveria esta separação de fé, de consciência, e nós precisamos, nesse momento, de pedir-te, como na irradiação, que nos aproxime por amor. Abençoa os nossos inimigos, Pai, ao qual temos mantido acesa a consciência da indignação, porque não somos capazes o suficiente de perdoar profundamente, sendo que nada acontece por acaso, mas que por algum motivo nos ligue, que eles tenham também a lucidez de compreenderem os caminhos do bem. Nesse momento te pedimos pelos hospitais, pelos médicos que lá estão em conflitos, pelos profissionais da área da saúde. Te pedimos, Senhor, bênção para que a nossa população respeite este momento de retiro, que deveria ser um retiro espiritual, de respeito, de compreensão. Te pedimos, Senhor, que abençoe o nosso país. Abençoe, Senhor, as nossas dores. Abençoe, Senhor, as nossas lutas. Abençoe, Senhor, os nossos medos, as nossas aflições. Porque a Ti devemos cada molécula de oxigênio. A Ti devemos tantas coisas inexplicáveis que jogamos fora todos os dias, Senhor. Possamos sentir a Tua presença, mudando a vibração para a esperança, mudando a vibração para que mesmo aqueles que desencarnem neste momento e que deixem saudades não se revoltem contra as Tuas determinações, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos governantes para que ajudem de maneira eficiente o nosso país.
Ismael, nosso anjo, em aflição diante dos conflitos dos nossos espíritos belicosos, políticos, sofre, Senhor Jesus, pedindo a tua presença. Senhor, tenha pena de nós nesse momento. Nós não somos vítimas, somos construtores de um destino que nos faz acuados nesse momento, de mãos amarradas, vendo o desespero de que passa fome, de que passa dores, e nós tudo temos: comida, casa, saúde, compreensão. Livra-nos, Senhor, deste atraso espiritual. E que esse nosso anjo da guarda que se faz presente e que se emociona, Pai, ao ver-nos em tamanha dificuldade por nós próprios, tenha também piedade de nós. Que assim seja.